Bem-vindo ao canal. É uma alegria ter você com a gente. Então, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Beatriz entra em ação. Ela decide fazer de tudo para impedir que Clarice vá parar na cadeia. E dessa vez, ela não está sozinha. Zélia também entra no jogo. É ela quem segura o gravador, pronta para registrar a confissão de Juliano. Mas, no exato momento em que vai apertar o botão, Juliano se vira de repente. Ele saca algo da cintura e aponta, antes que qualquer um possa reagir. De repente, um som estranho vem de trás do armário. Revela uma verdade que ninguém esperava. O jogo vira completamente. Tudo começou antes disso. Beatriz havia procurado Basílio, decidida a montar um plano contra Juliano. Basílio fica atônito ao ouvir a proposta dela. Gravar uma confissão do Juliano não só vai salvar sua mãe, como também colocar todos os Alencar na cadeia. Beatriz responde, com firmeza na voz, mas ainda com um traço de medo. Mas temos que ser extremamente cuidadosos. O Juliano não está mais em seu juízo perfeito. Eu quase morri por culpa dele. Nem quero imaginar o que ele pode fazer se desconfiar do nosso plano. O primeiro obstáculo se torna claro. Como fazer Juliano confessar, sem que ele perceba? Basílio sorri levemente, com ar misterioso. Deixa comigo. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. Imediatamente, os dois vão atrás de Zélia. E ela aceita sem hesitar. Eu tenho um gravador de última geração. Foi com ele que consegui expor algumas das armações do Juliano na perfumaria carioca. Eu mesma vou armar a emboscada e fazer ele falar tudo. Ele não vai fazer nada comigo, eu acho. Beatriz ainda está preocupada. Mas como vamos gravar? Eu posso fazer isso de casa. Zélia balança a cabeça. Não, minha querida. O microfone tem alcance bem curto. A pessoa que vai gravar precisa estar na sala ao lado. E o mais importante, alguém precisa apertar o botão na hora certa, assim que eu começar a arrancar a confissão do Juliano. E desligar logo depois, claro. Beatriz afirma com convicção. Eu vou ficar aqui. Quero ouvir cada palavra que aquele desgraçado disser. Basílio protesta. De jeito nenhum. Isso é perigoso. Deixa que eu fico. Mas Beatriz não recua mais. Ela encara os dois e diz. Cansei de fugir. Cansei de viver com medo do Juliano. Está na hora de correr riscos. Zélia sente um calafrio. Um arrepio percorre sua espinha. Algo dentro dela grita que alguma coisa está prestes a acontecer. E não é algo bom. Ao mesmo tempo, Juliano recebe uma ligação de Zélia. Ele franze levemente a testa e pergunta: o que você quer agora? Juliano rosnou, furioso. Te humilhar na minha própria empresa ainda não foi o suficiente. Zélia manteve o tom calmo. Calma. Só quero propor um acordo de paz. Juliano franziu a testa. Ele não entendia o que ela estava tramando. Que tipo de acordo? Zélia sorriu, um sorriso doce e ao mesmo tempo gelado. Mesmo estando no caminho da vingança, eu não posso negar que tivemos momentos divertidos juntos. Por isso, quero te oferecer um bom emprego. Ela fez uma pausa. Seu olhar ficou mais profundo. Hoje à noite, venha até a perfumaria carioca depois que todos forem embora. Eu vou te mostrar o quanto posso ser generosa. Juliano ficou em silêncio por alguns segundos e desligou o telefone. Zélia encarou o celular. Depois, sorriu de forma sombria e murmurou. Hoje à noite, será a sua ruína, meu querido. Pouco tempo depois, na perfumaria carioca, Zélia apareceu com sua bolsa de sempre. Dentro dela, o gravador. Mas apenas Basílio estava esperando por ela na sala. Ela franziu a testa. Cadê a Beatriz? Basílio respondeu com um tom tranquilizador. Ela foi com o Beto. Eles já estão a caminho. Zélia desviou o olhar. No fundo dos olhos dela, havia uma inquietação difícil de esconder. Não tô gostando disso. Quanto mais gente aqui, maior o risco. Basílio discordou. Eu penso o contrário. Quanto mais testemunhas, menos chances do Juliano fazer alguma besteira. Zélia abriu a bolsa e tirou o gravador. Tá certo. Acha um lugar bem escondido nessa sala para colocar o microfone. O gravador principal vai ficar na salinha ao lado.
Acho que cabe vocês três lá. Mas nesse momento, Zélia notou, o rosto de Basílio estava tomado pela tensão. Ela sorriu, tentando aliviar. O que foi? Tá amarelando. Basílio balançou a cabeça, tentando se acalmar. Não, é só um pressentimento ruim. Como se um de nós não fosse sair daqui. O coração de Zélia disparou. Ela disfarçou com um sorriso forçado. Deixa de ser medroso. A gente não vai a lugar nenhum. Eu vou ser presidente. Você, vice. A Clarice vai ser inocentada. A Beatriz e o Beto vão bombar no cinema. Ela olhou nos olhos de Basílio, como se tentasse convencer a si mesma. Não é esse o sonho de todos nós. Basílio assentiu levemente. As lágrimas já ameaçavam cair dos olhos. Mas ele as engoliu, apertando os punhos. Sim, claro que é. Vamos começar o plano. Mas a verdade é que alguém não vai ter a chance de realizar esse sonho. Porque nada é como parece. Uma grande reviravolta ainda está por vir. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Juliano se preparava para o encontro com Zélia. Maristela se aproximou. Seu rosto carregava uma preocupação profunda. E ela disse: "Por favor, tome cuidado." Sussurrou Maristela, com a voz trêmula. A Zélia que conhecíamos mudou. Ela está muito mais perigosa do que imaginávamos. Você não percebe? Com certeza isso é uma armadilha. Juliano olhou para a mãe, mas seu rosto permanecia sereno. Ele respondeu com firmeza: "Eu sei, mamãe. E é justamente por isso que estou indo preparado." Ele levantou a camisa, revelando algo preso à cintura. Maristela se assustou, os olhos arregalados de pavor. "Meu Deus do céu! O que você está pensando em fazer? Por favor, não faz isso. Se acontecer alguma coisa com ela, você será o primeiro suspeito." Juliano encarou a mãe. Sua voz ficou mais baixa, fria e cortante como lâmina. "Eu não vou fazer nada, a menos que ela me dê motivos para isso. Eu não sou ingênuo, mãe. A polícia está de olho em cada passo nosso. Mas isso não significa que eu vou aparecer lá de mãos vazias." E então Juliano virou as costas. Saiu de casa sem olhar para trás. Maristela ficou parada na sala de estar. Levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Os olhos começavam a marejar. Por quê? Porque eu não consigo confiar nele. Do outro lado da cidade, Beatriz e Beto acabavam de chegar à perfumaria carioca. Zélia correu ao encontro deles, com o rosto tenso, e suspirou aliviada. "Ainda bem que vocês chegaram. Rápido, vão para a salinha ao lado. O Juliano está prestes a chegar." Basílio se aproximou dela, como se quisesse abraçá-la. Zélia, surpresa, deu um passo para trás. "O que é isso? O que foi, Basílio?" Basílio a olhou. Seus olhos estavam vermelhos. A voz saiu baixa, quase inaudível. "Boa sorte." Ele se afastou, deixando Zélia confusa, sem entender o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, Juliano entrou na sala principal. O olhar cortante como navalha. Zélia estava no centro da sala. O rosto tranquilo, a postura firme. Na sala ao lado, Beatriz, Beto e Basílio se entreolharam, em silêncio contido. E então, ligaram o gravador. Zélia sorriu como se tudo estivesse em paz, como se não houvesse rancor algum. "Que bom que você veio, querido. Entre. Sente-se, por favor." Juliano nem respondeu. Sua voz era gelada como mármore. "Não vou demorar. Fala logo. Qual é essa história de emprego?" Zélia deu de ombros, com uma voz doce, quase melosa. "Ah, vamos lá. Você sabe tão bem quanto eu. Tivemos nossos momentos bonitos juntos. Não ouvi o ditado, que os bons momentos devem prevalecer sobre os ruins." Juliano revirou os olhos, com um sorriso cínico no canto da boca. "Corta essa. Para de fingir. Eu sei muito bem que você não tem intenção nenhuma de me oferecer emprego." Na sala ao lado, Beatriz apertou forte a mão de Beto. A voz dela saiu trêmula, quase num sussurro. "Ele já sabe. Eu vou até lá." Beatriz se preparava para sair correndo. Basílio a impediu imediatamente. "Espera. A Zélia é muito esperta.
Ela vai saber como contornar a situação lá no escritório. No escritório, Zélia se aproximou de Juliano. Ela falou, com calma, mas fria como gelo. Certo, vamos direto ao ponto. Eu sei que suas contas foram bloqueadas. Sei que você está desempregado e que não tem mais de onde tirar dinheiro. Ela fez uma pausa, depois continuou. Eu só quero te ajudar. Juliano franziu a testa. E em troca, o quê? Zélia respondeu. Esse é exatamente o motivo de eu ter te chamado aqui. Eu quero que você retire a queixa contra Clarice. Juliano caiu na gargalhada. Você só pode estar brincando. Se eu fizer isso, vou parar direto na cadeia. Esqueceu que foi a Clarice quem me denunciou. Na sala ao lado, o grupo dos mocinhos prendia a respiração. Eles colaram os ouvidos no gravador. Cada palavra soava nítida. Zélia, de repente, arregalou os olhos e encarou Juliano. Então, você está admitindo que foi o responsável pelo que aconteceu com a Valéria Batista. Juliano soltou uma risada seca. Ah, por favor, para de bancar a santa hipócrita. Ele se aproximou, abaixou a voz, mas falou com veneno. Você sabe quem eu sou. Sabe do que sou capaz. Fui eu quem fez aquilo com a Valéria. Mantive a Clarice dopada durante anos. Tentei me livrar da Beatriz, do Basílio e muito mais. Beatriz cerrou os punhos. Beto olhou para Basílio, os olhos brilhando. Ele confessou. Basílio assentiu, emocionado. Está tudo gravado. Na sala, Juliano começou a se descontrolar. Chega. Chega de rodeios. Fala logo, o que você realmente quer. Zélia respirou fundo, mas não recuou. Eu já disse. Se você aceitar, eu te ofereço um emprego. Salário de 30 mil cruzeiros por mês. Juliano gritou, furioso. Eu não quero nada de você. Essa empresa é minha. Eu não vou ser funcionário de ninguém, muito menos seu. Ele começou a quebrar tudo que estava à sua frente. Olha só, esse é o maldito escritório da presidente. Na sala da gravação, Beatriz ficou em pânico. Meu Deus, a Zélia está em perigo. Beto se levantou num pulo. Será que a gente deveria intervir? Basílio, com os olhos fixos na tela, comentou, tenso. A Zélia é esperta. Ela vai sair dessa sem que ele perceba. De repente, Juliano começou a jogar todos os objetos da mesa de Zélia no chão. Zélia entrou em pânico. Ela se lembrou de algo importante, que estava ali. Juliano parou de repente. Os olhos dele focaram num pequeno objeto. Ele se abaixou, pegou aquilo e ficou atônito. Zélia ficou paralisada. Ele segurava o item nas mãos, virou-se para ela e perguntou: o que é isso? Juliano arregalou os olhos, olhando para o objeto em sua mão. Um grampo. Você tá me gravando. Zélia ficou em choque. Sentiu as pernas fraquejarem. Sua voz saiu trêmula, entre gaguejos. Não é isso. Eu posso explicar. Mas Juliano já havia apertado o punho, apontando o aparelho direto para ela. Então explica. Cansei de você agindo pelas minhas costas. Na salinha ao lado, Branca Rangel e Basílio ficaram boquiabertos, em pânico. Basílio se levantou num salto, gritando: meu Deus! Ele descobriu o gravador. Eu vou lá agora. Mas antes que ele pudesse dar um passo, Juliano virou a cabeça, atento. Um pequeno ruído ecoou, vindo de trás de um armário. Beatriz imediatamente estendeu o braço, impedindo Basílio. Espera. Se ele estiver com aquilo nas mãos, ele não vai. Bip. Um som agudo e nítido cortou o silêncio. Juliano havia apertado o botão do gravador. Os três, na sala ao lado, ficaram paralisados. Parecia que o tempo havia parado. Beatriz murmurou, horrorizada: meu Deus! Zélia! Beto sussurrou, desesperado. E agora? Ele sabe de tudo. Beatriz cerrou os punhos, os olhos duros como pedra. Eu acho que tem um plano. Mas vamos ter que ser muito corajosos. Na outra sala, Juliano ficou imóvel. Zélia estava inconsciente. Ele olhou ao redor. O mundo girava. Um calafrio percorreu sua espinha quando as memórias voltaram. Naquela mesma sala, Valéria. 16 anos atrás. Juliano sussurrou. A fita. De repente,
Ele se virou e saiu correndo da sala, gritando, fora de si. Quem está ajudando a Zélia? Apareça. Se não quiser ter o mesmo destino que ela, então continue se escondendo. O vilão, transtornado, começou a invadir uma a uma as salas do local. Cada porta era escancarada com fúria. Mas não havia ninguém. Apenas um silêncio ensurdecedor. Até que ele parou, de repente, diante de uma porta. Seus olhos se estreitaram. Essa sala, o que tem aí dentro? É aqui. Com certeza é aqui. Juliano abriu a porta lentamente. Ele viu o gravador posicionado de forma estratégica, apontado diretamente para a sala da diretoria. Suspirou aliviado e murmurou. Então ela fez isso sozinha. Zélia, você é mesmo muito ingênua. Sem hesitar, ele quebrou o gravador, arrancando a fita de dentro. Ao se aproximar da sala da presidência, ele suspirou. Inacreditável. Mais uma vez eu tenho que lidar com esse problema. De repente, passos vindos do andar de baixo. Juliano arregalou os olhos e murmurou. Tem alguém aqui. Ele pegou a fita e desceu as escadas em silêncio. No andar de baixo, espiou por uma fresta. E viu, o delegado estava ali. Seu coração disparou. Sussurrou entre os dentes. Aquela desgraçada marcou com o delegado. Ela ia entregar a fita assim que eu saísse. O delegado entrou na sala da presidência e ficou chocado ao ver o estado de Zélia. Imediatamente chamou reforços. Revistaram toda a perfumaria, mas não encontraram ninguém. No entanto, ao examinar o quarto de Zélia, o delegado encontrou um colar. Suspirando fundo, ele disse: eu sei exatamente de quem é isso. Na pensão, Basílio, Beto e Beatriz respiraram aliviados. Beatriz disse: graças a Santa Bárbara, conseguimos escapar pela janela, mesmo sendo do segundo andar. Basílio falou com urgência: temos que ir até o delegado agora. De repente, a campainha tocou. O delegado apareceu e pediu para falar com Clarice. A mãe de Beatriz, apreensiva, perguntou: aconteceu alguma coisa? O delegado levantou o colar e perguntou: a senhora reconhece isso? Clarice, surpresa: meu Deus, é meu. Eu perdi quando... O delegado a interrompeu, direto. Quando a senhora fez aquilo com a Zélia, na perfumaria carioca. Clarice entrou em desespero, em choque. O quê? O que aconteceu com a Zélia? O delegado respondeu: acho que a senhora sabe muito bem o que aconteceu e vai ter que me acompanhar até a delegacia. Clarice, aflita, disse: não, eu não fiz nada. Passei a noite toda na pensão. O delegado olhou fixamente para Clarice e perguntou: alguém pode confirmar isso? Clarice engoliu seco. Respondeu trêmula: não, eu estava sozinha. O delegado segurou seu braço com firmeza e disse com tom severo: então a senhora vai ter que me acompanhar. É a principal suspeita nesse caso. Beatriz entrou em pânico, gritou: não, minha mãe é inocente. A gente tem uma prova de que... Beto a interrompeu, com voz fria: não temos prova nenhuma. Beatriz e Basílio olharam para Beto, atonitos. Mas ele fez um sinal com os olhos, pedindo silêncio. Beatriz, sem saída, acabou cedendo. Clarice aceitou acompanhar o delegado. Beatriz não conseguiu conter as lágrimas e murmurou, emocionada: eu não paro de pensar que a culpa por tudo que aconteceu com a Zélia é minha. E agora, minha mãe está sendo acusada. Beto a abraçou, tentando confortá-la. Calma. A única prova é um colar. Com certeza foi plantado. Eu tenho um plano melhor para desmascarar o Juliano. Basílio perguntou, desconfiado: tem certeza? A gente podia denunciar o Juliano agora mesmo. Beto respondeu: se fizermos isso, ele vai escapar mais uma vez. Precisamos fazê-lo acreditar que está livre. E aí agimos. Beatriz e Basílio se entreolharam. Começaram a entender o plano. Eles assentiram, prontos para participar. Algum tempo depois, Juliano chegou em casa. Maristela, preocupada, suspirou aliviada: graças a Deus você apareceu. Como foi a reunião? Juliano abriu um largo sorriso. A Zélia não é mais um problema.
Maristela sentiu o chão sumir sob seus pés, murmurou: Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Filho, eu te implorei. Agora você vai acabar na prisão, e com razão. Juliano rebateu, frio. Não vou. Coloquei o colar da Clarice ao lado da Zélia. Peguei ontem, já prevendo que seria útil. Acabei de ver a Clarice chegando na delegacia com o delegado. Estamos salvos. Todo o medo de Maristela se transformou em alívio. Os dois vilões se abraçaram, sorrindo, vitoriosos. Ao amanhecer, a notícia sobre o caso Zélia se espalhou por toda a cidade. Foi um choque geral. Naquela tarde, aconteceu o velório de Zélia. Como ela havia sido presidente da perfumaria carioca, muitas pessoas e jornalistas compareceram ao local. Assim que Juliano e Maristela chegaram, foram imediatamente cercados pela imprensa. Enquanto fingiam tristeza, Beatriz, observando de longe, exclamou, chocada: É claro que eles iriam aparecer. Basílio assentiu levemente e disse: Isso significa: nosso plano vai funcionar. Durante o velório, Juliano se aproximou do caixão, atraindo todos os olhares. Fingindo estar emocionado, ele disse: Eu nem sei o que dizer. Ao pensar na minha querida amiga Zélia, durante todos esses anos, tivemos uma parceria maravilhosa. E no fim, ela se tornou presidente da empresa. Algo que me encheu de orgulho. Pensar que ontem mesmo, estávamos comemorando juntos. Me dá enjoo. Se eu soubesse que a Clarice faria isso com ela, eu teria protegido a Zélia. Eu teria. De repente, Beatriz gritou, interrompendo: Pare de mentir, Juliano. Foi você quem fez isso com ela. Juliano arregalou os olhos, girando o rosto com raiva. O quê? Só porque sua mãe foi presa? Você está descontando toda a sua frustração em mim. O delegado se aproximou, observando atentamente a situação. Nesse momento, Beatriz tirou uma fita cassete. Com voz firme, perguntou: Reconhece isso aqui? Juliano ficou paralisado, como se congelado. Maristela sentiu o coração disparar e começou a olhar ao redor, tentando encontrar a melhor rota de fuga. Engolindo em seco, Juliano respondeu, hesitante: Não, eu não sei o que é isso. Beatriz responde imediatamente: Então, vamos descobrir juntos. Beto se aproxima com um gravador nas mãos. Juliano fica ainda mais desesperado. De repente, a voz do próprio Juliano ecoa pelo ambiente. Todos escutam claramente sua confissão e as últimas palavras de Zélia. A multidão fica paralisada. Todos se entreolham, chocados, tentando entender o que acabaram de ouvir. Juliano percebe a revolta crescendo ao redor. Aproveitando a confusão, ele decide fugir. Desvia das pessoas e corre em direção ao carro. O delegado grita, correndo atrás: Pare! Saia do carro agora! Mas Juliano pisa no acelerador. O carro dispara em alta velocidade. O velocímetro sobe rapidamente, enquanto ele tenta pensar para onde fugir. Ao se aproximar de uma rodoviária, ele se dá conta, horrorizado. Há um precipício logo à frente. Ele pisa no freio, mas nada acontece. Seu coração congela ao perceber. O carro foi sabotado. Sem poder fazer nada, ele vê o abismo se aproximar, até que o carro despenca da beira do penhasco e desaparece no horizonte. Logo depois, Clarice é completamente inocentada. Ela comemora com as filhas, aliviada por ver a justiça sendo feita. Emocionada, Clarice faz uma homenagem a Zélia e decide nomear a futura escola de Beatriz como Branca Rangel. Enquanto isso, Maristela chega desesperada ao hospital, perguntando sobre Juliano. O médico, com tom sério, diz: Ele está em estado crítico. Precisamos urgentemente de uma transfusão de sangue. Caso contrário, ele não vai sobreviver. Aos prantos, Maristela implora: Eu dou. Faço o que for preciso para salvar meu filho. O médico balança a cabeça. O tipo sanguíneo do seu filho é extremamente raro. Só existe uma pessoa compatível na cidade. Maristela pergunta, tremendo: Quem é? O médico responde: Zélia Godoy. Você a conhece? Maristela fica em choque. Sente o chão sumir sob os pés. Ela percebe:
Juliano eliminou a única pessoa que poderia salvá-lo. E o pior, essa compatibilidade não era coincidência. Existe um segredo profundo que liga os dois. E você, o que acha? A Zélia deveria voltar viva? De 0 a 10, que nota você dá para a personagem Zélia? E chegamos ao fim do vídeo. Se você também está acompanhando cada reviravolta dessa novela com o coração na mão, então não se esqueça. Sino curta se você se emocionou com a virada da Zélia. Marca de seleção branca, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade ou spoiler da sua novela favorita. Obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. De qual cidade você está nos assistindo? Conta aí nos comentários.